Então vamos lá. Boa noite, senhoras e senhores. Vim aqui falar sobre um pouco sobre o meu trabalho, né? Também sobre programação e desenvolvimento no geral, que eu vejo ultimamente muitas pessoas falando sobre isso e eu queria também falar a minha opinião sobre o que a gente vai falar agora, né? Só que é uma coisa muito polêmica porque cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu jeito, né? Mas eu acho que todo mundo tem que começar de onde todo mundo começou, que foi do zero. Então, eu acho que o importante é você começar e você ter aquele start ali para ver se é isso que você quer ou isso que você gosta. E o importante, no final das contas, é você estar gostando do que você está fazendo e, além de estar gostando, você está se divertindo, né? Então, acaba que muitas pessoas têm esses sentimentos. Então, acaba que junta ali uma coisa que tem um faturamento alto, né? Tem ali salários muito atrativos e tem uma diversão ali por trás que é bem bacana, que acaba que tem toda uma lógica que você tem que aprender, né? Toda uma estrutura, mas eu montei um scriptzinho aqui que é se eu fosse começar a programar hoje, se eu fosse começar a aprender programação do zero, tipo, a, a pesquisar vídeos no YouTube ou pesquisar alguns PDFs ou em alguns sites, como que eu começaria? A primeira coisa que eu anotei foi que eu não começaria por JavaScript, eu não começaria mesmo por JavaScript. Muita gente começa e já quer, por exemplo, ir para uma biblioteca como React ou Vue.js e acaba que fica muito travado porque pula etapa, né? Pula algumas etapas e isso acaba prejudicando o processo de aprendizagem do aluno e acaba tendo que muitas vezes voltar atrás, voltar muitos conceitos, né? Muitas coisas para ter que revisitar ali, ter que continuar e acaba que você vai levar o dobro do tempo ou talvez o triplo do tempo se você acaba fazendo uma coisa dessa, né? Porque não é porque tal biblioteca ou tal framework é muito chamativo ou está muito quente no mercado que você vai deixar de fazer o básico e vai partir direto para ele, sabe? Eu acho que o básico bem feito é uma estrutura muito forte que todo mundo que começa a programar tem que ter. E então acho que basicamente a primeira coisa seria não começar por JavaScript, porque JavaScript é uma linguagem que é não toda, mas praticamente quase toda funcional. Você vai mexer praticamente só com funções e quase não vai ver muita orientação ao objeto, a não ser que se você for para TypeScript, que daí tu já tem mais conceito das tipagens ali e né, que já é outra história, que já é um pouco ainda mais avançado. E a segunda coisa que eu anotei aqui seria que eu não estudaria tudo de uma vez, eu colocaria um foco ali, né? Eu escolheria alguma linguagem, de preferência uma linguagem fortemente tipada, como C Sharp, C++. Ainda C++ eu não recomendo tanto porque é uma linguagem muito difícil de se entender, né? Principalmente para quem está começando e começa a se assustar, né? Então, para não assustar, acaba que eu acho mais bacana começar com uma linguagem mais family friendly ali, né? Tipo um Java, um C Sharp. É, às vezes, se a pessoa quer começar bem do básico mesmo, tem muita dificuldade, tá tendo muita dificuldade nessas linguagens, é muito legal que comece ali por um Portugal ou Visualdi, né? São pseudo-linguagens que tem uma estrutura muito parecida com uma linguagem real. Então, quando você migra da pseudo-linguagem para a linguagem, você tem uma facilidade muito grande, porque a lógica é a mesma, né? A lógica é a mesma. Então, basicamente, não vai ter muita diferença. E a terceira coisa que eu anotei aqui foi conversar com pessoas que já estão na área, conversar com pessoas ali que já estão trabalhando como desenvolvedor ou já estão atuando ali em empresas pequenas, empresas médias, né? Ali regional e tal. Não só pessoas que trabalham no home office, mas pessoal que vai todo dia na empresa e tal, tá de carteirinha lá. Eu acho isso muito interessante, que você vai ter um pouco da experiência do que eles vivem e também do que eles podem passar para você, né? Esse networking é bem bacana.
E o quarto seria fazer o básico bem feito, que eu já falei aqui, né? É você ter o básico da programação, que é a lógica de programação muito bem feita, a lógica de programação muito estruturada na tua mente, que é todos aqueles conceitos, fiels e laço de repetição, matrizes, vetores. Matrizes você não usa tanto, mas é muito bom você ter ele para você conseguir consolidar vetores, que é uma coisa que você usa toda hora no JavaScript, e funções, né? Outra coisa também que já entra, que já é um pouco mais avançado, que é recursividade, né? Que daí já entra um pouco mais ali na parte de estrutura de dados. Se puder também aprofundar para a estrutura de dados depois de já ter uma esse básico bem feito, né? Ir para a estrutura de dados ali seria bem bacana, ali com linked list, envolvendo recursividade, que daí tu começa a entrar em conceitos mais cabeludos, tá ligado? Aí fica bem bacana, porque você já tem uma experiência ali que vai te agregar muito em qualquer projeto que você for mexer. Então, se a pessoa programa em Java e for programar em C Sharp, ele não vai sentir tanta dificuldade. Mas se uma pessoa, por exemplo, tá ali na web com JavaScript, ele vai e for migrar para uma linguagem que é fortemente tipada, que tem ali uma estrutura muito forte, né, uma espinha dorsal muito forte, ele vai sentir um baque muito grande. Por isso que sempre tenha esse nivelamento do mais alto para o mais baixo, sabe? Por mais, não que o JavaScript não seja difícil, é uma linguagem muito difícil de se aprender, mas sempre tem essa ideia de linguagem mais tipada para menos tipada. Sempre comece com uma que tem uma estrutura bem forte, porque a partir dessa estrutura vai te criar na tua cabeça, nos conceitos abstratos da programação, que você consiga aprender de maneira certa, entendeu? E o quarto ponto que eu anotei, que foi fazer o básico bem feito, né? Eu já falei sobre isso. O quinto seria estudar muito orientação a objetos, que é o que eu estou batendo aqui, né? Falando bastante. E a orientação a objetos aqui é basicamente o pilar da programação, né? Você tem que estar tatuado no teu corpo qual que é o pilar da programação orientada a objeto, que é abstração, herança, polimorfismo e encapsulamento. Isso aqui tem que estar, mano, isso aqui tem que estar na tua testa. Se você puder desenhar, tatuar, tatua, porque isso aqui é muito importante. Todos esses conceitos você tem que saber de qual é salteado. E são coisas que você vai aprendendo, né? Não é obrigado na pessoa que está começando agora, né, saber, mas são pessoas que tá estudando aí 8 9 10 meses, um ano. São pessoas que precisam saber isso que muito claro na cabeça, sabe? E o sexto ponto que eu anotei seria escolher uma linguagem e me aprofundar nela. Escolher C Sharp, C++, é, Java, são linguagens bem interessantes e bem fortes no mercado, né? Java ali entra com Spring Boot, né? Com o framework da web, mais para web service, né? E C Sharp ali com o Entity Framework. E C++ eu não sei muito sobre C++, mas provavelmente deve ter ali algum framework que roda na web também. Hoje em dia tudo roda na web, né? Aí tem a parte da infra, que daí a infra já é um pouco mais avançado, que você vai pegando quando você for se orientando dentro da programação, porque não adianta você ter um leque muito grande do que tem para fazer, sabe? Tipo, tem programação para aplicativo, programação para microcontrolador, que seria com C++ para IoT, né? Tipo, ali um Raspberry Pi, um Arduino. Então, você tem, por exemplo, o C Sharp Quant Framework. Então, você tem que escolher isso e ter isso muito claro, que você vai estar naquela linguagem. Se você não quiser seguir para o que ela mais serve ou para funcionalidades melhores dela, você pode depois migrar. Só que quando você migrar, você vai sentir uma facilidade imensa. Eu estou aprendendo Flutter agora e estou tendo uma dificuldade bem, bem parcial do que eu fosse estar aprendendo do zero, né, programação, porque Flutter é um framework que roda em cima da linguagem Dart, e se eu estivesse aprendendo do zero eu estaria totalmente perdido, né? Fico me colocando no lugar de quem não tá, de quem está aprendendo agora. E eu acho que você pular essas etapas, pular esses degraus que você precisa ter bem solidificado na tua mente, tu acaba se prejudicando muito, acaba desanimando e acha que programação é um bagulho de 55 cabeças, tá ligado? E não é assim. E sétimo e último seria continuar estudando. Todo mundo que trabalha nessa área continua estudando o resto da vida, não tem o que fazer.
todo dia tem um framework novo, todo dia tem uma linguagem nova, todo dia tem coisas novas por aí, então você tem que estar sempre se atualizando. É uma coisa que eu acho que em qualquer área, independente de se for programação ou não, e né, tem que estar sempre se atualizando. E é isso. Valeu.